Continuamos a percorrer o país para ajudá-lo a tomar decisões para o próximo dia 12 de outubro. O país vai a eleições para eleger os novos presidentes de Câmara e juntas de freguesia. Este é o debate de Melgaço. Bem-vindos a todos. Já se sabe que nestes debates autárquicos em todo Portugal continental convidamos os partidos e movimentos com assento na Assembleia Municipal. Melgaço, que é o concelho mais a norte do distrito de Viana do Castelo, também o menos populoso e o mais envelhecido do Alto Minho. É uma autarquia socialista desde 1982. Manuel Batista, depois de ter cumprido 3 mandatos, 12 anos à frente dos destinos do Executivo de Melgaço, está de saída. José Adriano Lima, do Partido Socialista, passa de vice-presidente da autarquia a candidato a presidente. Bem-vindo, obrigado por estar connosco também. José Albano Domingos é quem encabeça a candidatura do PSD. Muito obrigado por aqui estarem. Vamos começar, propunha, com os projetos de cada uma das candidaturas para estes próximos 4 anos. Em todos estes anos, José Adriano Lima, só houve um mandato da AD à frente dos destinos da Câmara de Melgaço e na transição da década de 70 para a 80. O seu projeto é de continuidade, sendo que fazia parte também do Executivo? Muito bem, antes de mais, cumprimentar o João Nápoles, cumprimentar também o candidato da AD, cumprimentar os telespectadores e todos os melgacenses que nos seguem no dia de hoje. Em relação à questão que me coloca, eu acho que na política nunca existe continuidade, na medida em que os tempos mudam, as pessoas mudam e, portanto, temos que nos ajustar precisamente à realidade. E, portanto, o meu projeto é um projeto ajustado à realidade de hoje. Naturalmente que toda a bagagem, toda a experiência que tenho do passado, tudo que o Conselho conquistou ao longo destes anos é importantíssimo para o meu projeto. Aliás, é a base, é o ponto de partida para aquilo que nós queremos fazer para o futuro. Mas fala de uma nova vitalidade, o que é que isso quer dizer? Nós temos 3 grandes prioridades: a dinamização económica, a questão da demografia e a saúde. São as 3 grandes prioridades do nosso projeto. E, portanto, nós vamos alavancar todo o projeto em volta dessas prioridades. Muito bem. Faço uma pergunta parecida a José Albano Domingos. Fala num caminho de contínua perda que se tem verificado em Melgaço. O que é que isso significa e o que é que quer trazer para esta candidatura? Bom dia, antes de mais, cumprimentar o Sr. Jornalista, o meu colega e candidato José Adriano, a equipa de trabalho e os melgacenses, obviamente. A candidatura não do PSD, mas da Aliança Democrática, que engloba dois partidos, claro que sim, o PP e o PSD, não é, obviamente, uma candidatura de continuidade. E apenas existe por uma razão simples. Os indicadores que todos nós conhecemos, e o Sr. Jornalista já foi adiantando, apontam para uma perda contínua que nós queremos estancar. Perda populacional, índice de envelhecimento, perda de poder de compra, perda em termos de valor de metro quadrado no território, que significa que somos pouco atrativos e apelativos, e portanto, tudo isto, perda inclusive de Melgaço em termos de rankings de escolas, aumentos de passivo, aumento dos prazos de pagamento a fornecedores, são indicadores extremamente negativos que nos trouxeram para este processo. E estamos aqui para reverter estes números, temos noção perfeita de que não vai ser fácil, mas a equipa que eu encabeço e lidero é constituída em diferentes setores por gente dinâmica que passou toda a sua vida a trabalhar no privado, que tem provas dadas e obviamente que vamos com determinação e coragem para dar a volta a esta situação. Já vamos detalhar alguns desses temas que foram abordados enquanto prioridades das vossas candidaturas. Eu propunha que centrássemos para já a questão nas acessibilidades ou nas infraestruturas, chamemos-lhe assim, sobretudo na primeira questão da ligação à autoestrada. Pede-se e em Monção. Força. Eu queria só fazer uma pequena nota, é que nem todos os indicadores são negativos, realmente existem indicadores negativos, muitos deles não são exclusivos de Melgaço, não são exclusivos da região, não são exclusivos do país, alguns deles são mesmo à escala europeia. E, efetivamente, temos que olhar para eles, temos que tomar medidas no âmbito local, claro que têm que ser acompanhadas e deveriam ser promovidas pelo âmbito nacional, ou nível nacional, se quiser. E também existem indicadores positivos, também temos que os ter em conta, no setor dos vinhos, no setor do turismo. Por exemplo, posso dar um exemplo, o número de processos de licenciamento urbanístico, portanto, que entram na Câmara, tem vindo a aumentar em 50%. Há uma série de indicadores também positivos que eu acho que também temos que chamar aqui para o debate e que são importantes, senão as pessoas pensam que é o caos, digamos assim, que realmente não temos futuro. Não é o que nós entendemos, muito pelo contrário, acreditamos que temos uma boa base para poder desenvolver futuro. Sobre a questão que me coloca, que é a questão das acessibilidades, realmente é um tema importante para nós. Nós temos, considero eu, uma
boa rede viária a nível concelhio, mas em termos de acessibilidade ao Conselho, reivindicamos, e acho que isso que é conjunto, digamos assim, é reivindicado por todos, não só por Melgaço, mas também por Monção. Monção, era aí que eu queria que é a questão da ligação da A28 até Melgaço. É fundamental para o nosso território. Hoje em dia, cada vez é mais difícil para nós, melgacenses, e estou a falar dos empresários, já nem falo, digamos, do cidadão comum, que desenvolvem os seus negócios, precisam entrar, sair de Melgaço, e cada vez têm mais dificuldade, demoram mais tempo a fazer esse trajeto, porque têm dificuldade ao passar em Monção, têm dificuldade ao passar em Valença, e, portanto, temos que levar a A28 até Melgaço. É uma ambição antiga. Quando foi feita a A28, ficou um estudo feito para fazer essa ligação. Eu acho que chegou a hora, até já devia ter acontecido, de pormos esse projeto no terreno. Depois parece-me também importante uma nova ponte internacional que nos ligue a nossa zona empresarial de Alvaredo e a zona industrial de Penso à Plissan, que é a plataforma logística Salvaterra às Neves, um projeto importantíssimo, muito potente, que ao longo dos anos tem vindo a arrastar e que nunca arranca e nunca mais arranca, digamos assim, mas nestes últimos anos tem havido aqui investimentos muito grandes na Galiza, no sentido de que esse projeto seja uma realidade, nomeadamente com investimento em acessibilidades do lado galego, que nos ligam à A52, e para nós isso é importantíssimo, porque nos liga a Espanha e ao resto da Europa, mas também investimento na ferrovia, que eles estão a fazer neste momento, e também se estão já a instalar algumas empresas nessa plataforma logística. É uma plataforma logística enorme, com muito potencial para o território, e que não tenho dúvidas que terá um impacto que vai muito para além de Salvaterra e as Neves, e acredito que Melgaço pode e deve beneficiar desse projeto. E, portanto, a acessibilidade é fundamental. É um projeto que já está neste momento a ser estudado pelos dois concelhos, de Monção e Melgaço, e, portanto, acho que no futuro próximo era importante que ele se concretizasse no sentido de nos ajudar a dinamizar a nossa zona empresarial. Esse projeto está a falar da ponte, da nova ponte internacional. Sim. Em relação à via rápida, não há quaisquer garantias? Qual é a estratégia para atacar Já existem alguns estudos da parte também dos dois municípios, de Melgaço e Monção, temos algum estudo nesse sentido. Temos que pegar nesses projetos, temos que nos dirigir à tutela, já tem havido conversas nesse sentido, mas temos que intensificar e exigir que isso não seja um projeto de futuro, de longo prazo, mas sim um projeto imediato, porque estas coisas levam tempo. Nós sabemos disso, quem anda na vida pública sabe muito bem que da ideia até à concretização decorre muito tempo e, portanto, na minha opinião, temos que avançar rapidamente no sentido de pressionar, neste caso seria a tutela, o Governo, no sentido de que seja uma realidade a curto prazo. Muito bem. Passamos também a palavra ao José Albano Domingos nesta matéria. A questão da via rápida é estratégica para Melgaço e Monção. No fundo, a reivindicação é a mesma, pergunto-lhe. Um ponto prévio apenas para dizer que o José Adriano fala nos indicadores menos positivos e estas são duas bandeiras utilizadas pelo Executivo PS, do qual o Sr. José Adriano faz parte há muitos anos, desde que eu me lembro. O turismo e o alvarinho. O turismo e o alvarinho são dois setores que estão a ser trabalhados pelos privados. E muito bem, e eu entendo até que a Câmara podia ser um apoio acrescido nesta matéria. Diz também que, em termos de indicadores, temos o problema, dou o exemplo do envelhecimento e da perda populacional como agregado a terras do interior. Mas se nós formos ver os números não aumentem, nós temos uma perda populacional quase 8 vezes superior à média nacional e 3 vezes a média distrital. E, portanto, isto não abona muito àquilo que tem sido a ação governativa, que não tem conseguido reverter este processo. Relativamente à questão da mobilidade e das acessibilidades, a nossa candidatura tem também propostas nesta matéria e estamos perfeitamente alinhados com o concelho mais próximo de nós, que é Monção, naquilo que é a reivindicação de uma melhoria a nível de acessibilidades para o concelho. Melhoria não só para fomento das deslocações, dos nossos mais idosos, dos nossos estudantes, mas também em termos de atração de investimento. É fundamental porque esta é, na minha perspectiva, uma das razões pelas quais um território se pode tornar mais atrativo para o empresário. Agora, gostaria de fazer aqui uma chamada de atenção no sentido de que o Executivo do Partido Socialista, do qual o José Adriano faz parte, na pessoa do seu Presidente, designadamente em intervenções e interpelações que nós fizemos na Assembleia Municipal, foi-nos dizendo que estava prometida, no tempo em que António Costa liderava o Governo a nível nacional, a execução da continuação da A28, ou pelo menos de um nó de ligação que permitisse aproximar esta rodovia mais do Concelho. A verdade é que o Partido Socialista teve todas as condições, porque teve uma maioria absoluta, para avançar com esta obra. E qual foi a nossa grande surpresa? Quando, no orçamento
que foi apresentado pelo Partido Socialista, salvo erro, para 2024, esta obra não estava no elenco das previsões. Os deputados do Partido Social Democrata pelo Distrito quiseram inscrever este empreendimento, esta obra, na especialidade, e isso foi vetado por parte do governo de António Costa. E, portanto, não nos deixa aqui, a nós, muita confiança e segurança no sentido de que, com o PS, nós vamos conseguir executar esta rodovia e eu também diria, não querendo, porque acho que não devemos ser demagogos nem hipócritas a esse ponto, não há condições para levarmos à 28 uma autoestrada até Melgaço. Nós queremos Não, o que está em causa é a via rápida circular. A via rápida, exatamente. E se não puder ser até Melgaço... Porque pode haver, e haverá certamente espectadores que nos estão a ver que não conhecem o território. A A28 é a autoestrada que faz o caminho do Porto até Viana do Castelo, até Cerveira, pela costa, ou mais perto da costa. Melgaço e Monção são territórios raianos já no interior do Alto Minho. Portanto, o que está em causa é uma ligação este-oeste. Poderia ser uma via rápida, uma rodovia que permitisse constituir uma alternativa àquilo que neste momento é a Estrada Nacional, que particularmente entre Monção e Valença é um arruamento público, com velocidades que praticamente não podem superar os 50, 70 km, e todos nós sabemos que passamos lá quase diariamente as operações a nível de fiscalização que têm acontecido e não permite realmente resolver o problema que são as acessibilidades ao ponto do território, ao concelho mais a norte de Portugal. E nesse ponto é essencial retirar a circulação de quem vai para Monção e para Melgaço do centro de Valença, porque aí estrangula completamente e temos que realmente levar essa via rápida, essa alternativa à atual nacional até próximo de Melgaço. Pelo menos nós sabemos que o tráfego não está tão saturado entre Monção e Melgaço, pelo menos até Ceivães, Javalinha, onde está projetado construir uma ponte internacional que nos permita ligar à plataforma logística Salvaterra às Neves, que é, e o José Adriano falou neste empreendimento, de facto um potencial muito grande em termos de investimento, em termos de criação de postos de trabalho e que poderia ser também uma sinergia a aproveitar para o Melgaço, se Melgaço, fruto das políticas que tem desenvolvido, estivesse preparada para a prisão. Mas não está, porque não tem conseguido atrair investimento, porque não tem fomentado um parque habitacional que permita responder àquilo que são as necessidades de alojamento também a todas as pessoas que possam trabalhar ali e até utilizar a Vila de Melgaço como dormitório. Vamos já olhar para a questão habitacional, mas já temos falado em demografia. Como é que a AD olha para esta questão? Como é que se pode estancar a hemorragia demográfica e fixar população em Melgaço? De duas formas, que para nós são dois eixos daquilo que são as nossas propostas a nível de governação municipal. Primeiro, nós temos que criar condições para que os mais idosos continuem a viver no território. Não só na vila, mas também nas aldeias. E o que é que pode fazer diferenciação a este nível? O que pode ser diferenciador é os serviços que nós dispomos aos nossos mais velhos, é a questão da saúde, que é fulcral e fundamental e na qual nós também temos muitas carências, é a questão dos transportes, onde também estamos extremamente deficitários, e dou o exemplo que dos vários redes expresso que tivemos a ligar Melgaço à sede do Distrito de Viana do Castelo, para onde temos que nos deslocar regularmente, não só por uma questão de saúde e recurso à alução, mas para o IMTT, para o Tribunal do Trabalho e para a Segurança Social. Temos carências a esse nível, temos carências também a nível interno em termos de rede de transportes. E, portanto, é necessário e fundamental criar condições com transportes a nível de saúde, com serviços que permitam fixar os mais velhos. Paralelamente, o que é essencial, e eu tenho dito muitas vezes que um concelho não terá futuro se não criar condições para fixar os seus mais jovens, é fundamental trazer investimento para o território. Uma falha imensa, o Executivo PS investiu quase 3 milhões numa zona empresarial que está há 1 ano e 8 meses sem uma única empresa instalada. E se nós não criarmos, não atrairmos investimento e não criarmos postos de trabalho, e se possível usarmos a nossa mão de obra qualificada, e Melgaço aqui dá cartas porque somos um dos concelhos do país em que per capita temos mais diplomados no ensino superior, não vamos criar
condições para fixar os nossos mais jovens e, através dos nossos mais jovens, fixar famílias que possam residir e ganhar a sua vida em Melgaço. Está a falar na zona industrial de Alvaredo. De Alvaredo. José Adriano Lima, isto é verdade? De que forma é que se pode dinamizar também esta zona? Bom, antes de mais dizer o seguinte, o candidato AD referiu fez alguns reparos sobre os indicadores, sobre a questão de quem nos governa a nível nacional e da via rápida. O que eu posso garantir aos melgacenses é que comigo podem contar com um obreiro, uma pessoa que vai defender de forma acérrima, digamos assim, seja o governo qual for, seja do Partido Socialista, seja da AD, seja qual for, vamos exigir que este projeto seja uma concretização a breve trecho e não é uma exigência de Melgaço. É uma exigência de Monção, de Valença, de Cerveira, e não tenho dúvidas que existem mais concelhos que também têm interesse, mesmo Viana do Castelo, porque também há a deslocação para lá, eles também têm interesse em que exista uma boa ligação para quem vai até Viana do Castelo. E, portanto, acho que não é uma reivindicação exclusiva de Melgaço, e isso dá-nos alguma força. E não tenho dúvidas que será um tema que estará na agenda regional nos próximos tempos, e esperemos também esteja na agenda nacional. Sobre a questão da ligação à Pelissá e se nós temos feito ou não temos feito o trabalho, eu só queria dizer que, antes de mais, eu sou candidato a Presidente da Câmara Municipal em 2025-2029. E depois dizer que, em relação à zona empresarial de Alvaredo, que foi aqui referida, nós temos 5 lotes, essa zona industrial tem 5 lotes, nós temos 3 já, vamos dizer assim, comprometidos. 2 que já fizemos escritura pública, é de conhecimento de todos, a empresa pretende se instalar nos próximos meses em Melgaço e começar a elaborar. E um outro foi ontem, a reunião de Câmara, precisamente a atribuição de mais um lote. E, portanto, eu acho que é fundamental nós continuarmos abertos à procura que acontece de forma espontânea para fixação de indústria no nosso concelho, mas temos também de ter uma postura proativa na captação de investimento. E como é que isso se faz? Através do contacto direto com empresas, através do contacto com os clusters que existem, através do contacto com associações de empresas sectoriais que existem, e temos que chegar a essas empresas e dar nota daquilo que é a nossa oferta. Mas para isso temos que saber a quem nos vamos dirigir. Eu acho que existem 5 setores industriais que são, digamos, que têm muito potencial de instalação em Melgaço, nomeadamente a indústria ligada ao setor de construção, como é o caso dos granitos, que tem tradição no território, também a construção modular, a construção sustentável, novas formas de construção. Acho que é a indústria que poderá ter potencial e que está alinhada com a estratégia do Conselho para se fixarem em Melgaço. A indústria ligada ao fabrico de componentes para o setor automóvel tem muita tradição no nosso território. Existe um cluster entre o Minho, o Alto Minho, quer dizer, Minho, não é Alto Minho, é Minho, e a Galiza. É um setor muito volátil, é verdade, com empresas de grande dimensão a nível internacional, mas eu acho que continua a ser um setor que poderá ter muito potencial de instalação em Melgaço. Depois também o setor agroalimentar e, nomeadamente, os produtos do mar. Nós não podemos esquecer que estamos muito próximos do Porto de Vigo, que é tão só um dos maiores do mundo nesta matéria. Depois também, no que respeita à logística, lá está, se nós tivéssemos uma ligação, diria eu, mais franca ou melhor com a plataforma logística Salvaterra às Neves, acho que o setor da logística também tem muito potencial no nosso território, com alguma inovação tecnológica, naturalmente, mas acho que é um setor que também poderá ter potencial de fixação em Melgaço. E depois um outro que é o setor da inovação tecnológica em si. Porque, efetivamente, não nos podemos esquecer que temos em Melgaço uma universidade, temos o ensino superior, temos investigação, podemos ter investigação e temos investigação na área do desporto. Isso, associado também à indústria, acho que pode criar aqui sinergias que podem potenciar a fixação de indústria nas nossas zonas empresariais. E depois temos que dar a conhecer aquilo que é a nossa oferta concreta, que é o preço por metro quadrado, é dos preços mais competitivos da região. Nós estamos a falar de uma base de 6 euros. Só para ter uma ideia, aqui, sem sair do nosso território, temos preços facilmente de um terço ou até um quarto mais elevados do que o nosso. E, portanto, acho que por aí já é competitivo. Não cobramos derrama municipal em termos de IRC. Temos isenção em termos de taxas urbanísticas, 50% das taxas urbanísticas para a construção de unidades fabris, em termos de licenciamento. E depois a resposta da nova geração, é que também não foi aqui referido, não foi trazido esse assunto aqui para cima da mesa. Nós temos em Melgaço um investimento muito grande, foi candidatar a fundos comunitários, está neste momento ainda em concretização, mas que nos permitirá, no que respeita às áreas de acolhimento empresarial, e não é só a de Alvaredo, também a de Penso, que já existia. Aliás, dizer o seguinte, que nestes últimos mandatos nós ainda vendemos lotes da zona industrial de Penso. Vendemos 2 lotes
na zona industrial de Penso, que era uma que já tínhamos mais antiga. E, portanto, na altura, o desafio, quando assumi este, digamos, pelouro, foi tentar criar mais oferta de solo industrial, precisamente para acolher mais empresas, e felizmente ele está no terreno. Eu ficava preocupado era se não tivesse a zona industrial. Para mim é um bom problema, digamos assim, que é trabalhar, lutar para que essa zona industrial seja plenamente ocupada. E já agora dizer o seguinte... Queria fazer-lhe uma pergunta sobre os postos de trabalho. Há noção dos postos de trabalho que vão ser criados nestas 3 empresas que pelo menos já estão averbadas para esta nova zona empresarial? Os postos de trabalho, nós temos já alguns postos de trabalho, eles, eu julgo que são à volta de... Uma tem 12 e outra tem 10. São 2 empresas, são 3 lotes, 2 empresas. Sim, sim. Muito bem. Sim, ok, são 2 empresas. Isto para arrancar, naturalmente. Sim. Depois temos um lote de grande dimensão que eu acho que poderá ter capacidade para acolher unidades industriais de outra dimensão. E dizer também que, apesar desse lote ser grande, isso não nos impede de o dividir, digamos assim, de forma fácil, com uma alteração do loteamento, no sentido de dar resposta a outros interesses que cheguem ao nosso território. Mas, como eu estava a dizer, a preocupação vai em 2 sentidos. Por um lado, preencher a atual zona empresarial e, ao mesmo tempo, nós, no poder, vamos trabalhar no sentido de avançar com a segunda fase. Porque lá está, estas coisas levam tempo, como eu dizia há pouco, e, portanto, é fundamental termos oferta e depois temos a oferta, temos de trabalhar, ou ao mesmo tempo, ou antes, neste caso, temos de trabalhar no sentido de preencher essa oferta que temos. Muito bem, ainda sobre a zona de Alvaredo e ainda com o José Adriano Lima, antes de passar a palavra ao José Albano, houve também, ou está pensada, a construção de habitação a custos controlados na freguesia de Alvaredo para servir, no fundo, as empresas que possam instalar naquele polo empresarial. Isso tem gerado polémica? Entende essa polémica? Bom, isso, efetivamente era uma intenção que existia do atual Executivo de avançar com essa construção. Gerou alguma polémica, perderam-se algumas oportunidades de financiamento do PRR inicialmente e depois houve uma segunda vaga em que havia uma outra hipótese de financiar através do que se chama o BEI, que é um crédito bonificado. Entretanto, esse projeto não avançou, também estava o IRU metido no meio do processo, digamos assim, e a verdade é que acabou por não avançar, também um pouco em função da polémica que acabou de... E a polémica, para que as pessoas percebam, foi a população da freguesia de Alvaredo ser contra, porque... Não era a freguesia toda, havia pessoas que já estavam de acordo. Na verdade, nós já temos tido conversa com a freguesia e com o candidato, que o atual Presidente de Junta é recandidato à freguesia. Temos intenções para esse terreno, pretendemos reformular, digamos assim, esse projeto para um outro tipo de finalidade e pretendemos... Mas habitacional, ou não? Sim, habitacional. E pretendemos criar mais resposta em Melgaço e, portanto, a habitação também é uma das nossas prioridades. Vai haver financiamento para esse efeito e nós vamos continuar, estamos neste momento a investir em termos de habitação social e queremos continuar a investir nessa área, até para dar resposta não só aos casos, vamos dizer, sociais, mas também aos jovens, às pessoas que têm mais dificuldade em ter acesso à habitação. Acho que também é fundamental, precisamente para se fixar e para atrair, ter também resposta na habitação. Aliás, eu costumo dizer que nós, quando pensamos na fixação e na atração de residentes, pensamos só na vertente económica. Mas isso não é suficiente, porque as pessoas não se fixam só pelo emprego. As pessoas olham aquilo que é, exigem um desenvolvimento harmonioso. Existe uma boa resposta cultural, existe outro tipo de oferta no concelho para que as pessoas se sintam bem e sintam que é a terra onde querem fazer a sua vida. Muito bem. José Albano Domingues, na questão da habitação, porquê é que este projeto foi mal pensado em Alvaredo? Uma nota prévia para dizer que o José Adriano afirmou aqui, como introito, que é candidato 2025-2029. Eu percebo esta tentativa de descolagem, mas o partido que ele representa está no poder em Melgaço há 43 anos e trouxe-nos até aqui. A continuação da A28. Eu pergunto, sendo o Executivo Municipal PS há 43 anos e tendo estado o governo do Partido Socialista a nível nacional no poder, tendo a possibilidade de decidir executar esta obra, porque é que também não aconteceu? Porque ando há muitos anos a ouvir este slogan de que até hoje não aconteceu, mas agora vai acontecer. É a mesma questão desta afirmação do candidato do Partido Socialista de que vai iniciar um novo ciclo de desenvolvimento económico. Isto está escrito, está dito mais do que uma vez, e eu pergunto qual novo ciclo, com base em quê, porque é que até hoje não aconteceu, ou se aconteceu, que nos explique em que parâmetros é que se baseia para o afirmar.
cheios de promessas de investimento e de recrudescimento e de reversão do processo de perda em Melgaço, nós já estamos fartos, passa-se a expressão. O PS, na realidade, isto é também um pouco ideológico, não acredita muito no investimento e não é amigo dos empresários. Porque se fosse amigo dos empresários, as coisas estariam em Melgaço hoje noutro patamar, que não estão. O empresário não precisa, contrariamente àquilo que foi dito, só de um preço por metro quadrado baixo. Nós sabemos que hoje o empresário se instala onde lhe forem fornecidas as melhores condições, mas o critério do preço por metro quadrado não é o critério fundamental. O critério fundamental, e quem está no mundo empresarial, como eu também estou, não me lembro do José Adriano ter algum projeto em Melgaço a este nível, sabe que, por exemplo, a formação de mão de obra é essencial para que uma empresa se instale num determinado território. Relativamente ao loteamento de Alvaredo, construção a custos controlados para arrendamento acessível. Este, juntamente com muitos outros que eu poderia aqui elencar, é um exemplo claro do que é uma falha a nível de governação municipal e o querer impor a uma freguesia um projeto que a freguesia não quer. Não foram 2 ou 3 pessoas que se insurgiram contra este projeto. Há um abaixo-assinado, promovido não por nenhum partido político, nem nenhuma força política, mas por agentes da freguesia, que juntou quase 200 assinaturas. E estamos a falar de uma freguesia que tem à volta de 500 eleitores. E, portanto, terá sido efetivamente preparado, cozinhado entre a Junta de Freguesia e a Câmara, mas tem a ouvir a população. E a população, quando teve conhecimento desta intenção de investimento, insurgiu-se e lutou. E agora eu pergunto em que ponto é que nós estamos relativamente a este projeto, porque não vi o José Adriano a defini-lo. Nós já fizemos esta questão a nível da Assembleia Municipal e o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Manuel Batista, vem dizer, bem, houve aqui umas reformulações, não está certo que avancemos por aqui, que avancemos por acolá, o investimento, o Instituto de Habilitação e Reabilitação Urbana, mas não nos foi dito categoricamente em que é que ficamos. Vai avançar? Não vai avançar? Sabemos. E aí, como o Partido Socialista tem a maioria a nível municipal, os vereadores do PSD têm perfeita noção que não conseguiriam obstaculizar o avanço deste projeto, mas procuraram modelá-lo de forma a que fosse ao encontro dos interesses da população. O que é que a população receia? Que se cria ali um gueto social que atraia pessoas com fragilidades a nível económico e que pudesse ser um fator de insegurança ou desestabilizador. Então nós propusemos que fosse reduzida o número de fogos de 70 para 35 ou 36. E o PS aí foi sensível, porque a população também ia de encontro a isto, a essa redução. O facto do Executivo do Partido Socialista ter recuado também é um sinal que ouviu a população, ou não? Eu creio que não se podia continuar a fazer este braço de ferro com a população. Há alternativas. E além da redução dos fogos, também pugnamos que fossem criados espaços verdes, lazer, espaços comerciais que pudessem também criar aquela intensidade, aquela saturação do que seria uma habitação num espaço muito reduzido. Estamos a falar de um terreno com poucos miles de metros quadrados. E, portanto, neste momento eu continuo sem saber, e o candidato do PS também não o disse, se este processo vai avançar ou se pura e simplesmente caiu. Isso eu gostava que ficasse definido. O projeto não caiu, acho que ficou claro. Bom, falta pormenorizar o que será. Dizer só o seguinte, em relação, desculpem só recuar, mas só uma pequena observação. Em relação à 28, eu acho que a premência é maior nos últimos anos. Efetivamente, no distrito de Viana do Castelo, tem crescido aquilo que é a atividade industrial, portanto, temos mais pesados a circular na rodovia. As pessoas também mudaram o seu estilo de vida. Habitualmente, tradicionalmente, as pessoas nasciam numa determinada local, trabalhavam no mesmo emprego toda a vida e faziam toda a vida num concelho. Hoje em dia não, os jovens e toda a gente tem facilidade de se movimentar, digamos assim, e vai à procura do emprego, não tem problemas de trabalhar num sítio e viver noutro. Portanto, a realidade mudou, existe mais trânsito e, portanto, e mesmo, reparem, eu não estou, eu que me preocupa, e estamos aqui hoje para falar do futuro. E, efetivamente, eu o que estou a dizer é que assumo o compromisso de lutar por isso. E não tenho dúvidas que vou ter gente a apoiar-me, os outros presidentes de Câmara, dos outros concelhos que também têm interesse nesta matéria, e é isso que nós temos, é esse compromisso que nós temos que assumir com os melgacenses. Depois,
projeto empresarial, quer dizer, se temos ou não temos, eu sou candidato à Câmara Municipal de Melgaço, tenho todo um percurso na vida pública, conheço e conhecem-me as pessoas e, portanto, acho que o meu percurso ainda é curto, mas que já fala por mim e sabemos que na vida pública nós temos um grau de exposição muito maior e, portanto, estou completamente à vontade com esse percurso. Os melgacenses conhecem-me, as pessoas conhecem-me, portanto, sabem com o que podem contar e não tenho dúvidas que haverei de superar aquilo que são as suas melhores expectativas. Depois, quer dizer, projetos empresariais, falámos já um bocadinho da economia, o que me recordo é trazer um projeto de uma grande cadeia de distribuição para Melgaço, que certamente prejudicou outros comércios, o comércio de rua, o comércio local, certamente que foi afetado por isso. Em relação ao projeto de habitação, dizer o seguinte, dizer que a AD votou favoravelmente na reunião de Câmara. A AD não, o PSD, porque a AD é a candidatura, o PSD, os vereadores que representam o PSD na Câmara Municipal, votaram favoravelmente ao projeto que tínhamos previsto para a habitação em Alvaredo. Portanto, se não avançamos, e houve até, inclusive, dizer o seguinte, até houve processos judiciais que a Câmara, digamos, permita-me a expressão, levou a melhor, e, portanto, nada impediu a Câmara de concretizar o projeto, nada a esse nível. Agora, o que aconteceu é que esse projeto, para se executar, tem que ter financiamento, naturalmente. Eu acho que a primeira hipótese, que era financiamento PRR, era com uma taxa, vamos dizer, apetecível e, portanto, seria mais fácil de concretizar esse investimento. A partir do momento em que perdemos essa oportunidade de financiar com o PRR, eu acho que as coisas se começam a complicar. Porque, lá está, o BEI, como eu disse há pouco, é um crédito bonificado, as condições já não são exatamente as mesmas. E depois é preciso ter atenção ao seguinte, que é uma distinção que eu acho que o candidato AD não está a fazer. É que uma coisa é o projeto que temos neste momento, digamos, na carteira. Outra coisa é o que nós vimos aqui falar. Eu venho falar sobre o futuro, aquilo que me proponho fazer, o compromisso que eu assumi com o candidato à freguesia, o compromisso que eu quero assumir com a população de Melgaço e com a população da freguesia de Alvaredo. É disso que estamos aqui a falar. E, portanto, eu já desvendei aqui um bocadinho daquilo que é o que temos conversado, eu e o candidato à freguesia, e vai no sentido de reformular o projeto e ajustá-lo àquilo que é a realidade da freguesia. Mas, portanto, primeira questão, não desistimos do projeto. Segunda questão, vamos reformulá-lo e ajustá-lo à realidade. E se quiser, já agora acrescentar, que eu já disse há pouco, mas volto a repetir. Para avançarmos, por favor. Só para dizer o seguinte, como eu disse, nós temos também uma ambição muito grande na área da habitação e vamos criar respostas noutros pontos do Conselho, no sentido de realmente dar a resposta necessária à população existente e àqueles que eventualmente se instalem em Melgaço. Estamos a caminhar para a fase final do debate. Eu queria ainda assim ouvir as vossas propostas relativamente à saúde. Ambos a caracterizaram como uma prioridade da vossa candidatura. José Albano Domingues, quais são as prioridades da candidatura da AD nesta área para Melgaço? Já falarei sobre a saúde, apenas mais uma vez uma nota prévia, no sentido de que os vereadores do PSD votaram favoravelmente este projeto, por uma única razão que eu já expliquei há bocadinho, creio que não terá sido ouvida pelo José Adriano. Nós sabemos, porque assim foi ao longo dos últimos mandatos, que não temos a possibilidade de condicionar o avanço de uma decisão favorável a um projeto qualquer. Tentámos foi melhorá-lo e mitigar aquilo que eram os riscos deste processo no loteamento de Alvaredo. E tenho que dizer de uma forma muito clara à população de Alvaredo e aos melgacenses. Connosco existe a disponibilidade para deixar cair de uma vez por todas este processo. Até porque temos alternativas. Nós temos imensas habitações que estão devolutas, que estão degradadas, segundo as habitações, terceiras habitações, e creio que a Câmara tem aí um papel muito importante, juntamente com aquilo que são as medidas, os apoios e os benefícios fiscais a nível do Governo, de diplomas da Assembleia da República, no sentido de fomentar e incrementar a reabilitação do parque habitacional. Descentralizando este repovoamento e esta disponibilidade para quem queira viver em Melgaço, pelas freguesias e pelos lugares, não necessariamente em Alvaredo. Portanto, dizer que o candidato do Partido Socialista diz que tem aqui um compromisso para com o futuro. Diz e publicita que quer fazer uma revolução, que é um conceito que a mim me causa alguma estranheza, tendo em conta que ele está ligado umbilicalmente ao governo do Partido Socialista nos últimos 12 anos, como chefe de gabinete, como vereador e atualmente como vice-presidente. E, portanto, eu tenho um pouco de dificuldade em conseguir entender como é que até agora não foram capazes, não fizeram, mas daqui em diante vão fazer. E diz que tem essa experiência. Eu pergunto qual é a experiência do José
José Adriano, a não ser na vida política, em ocupar um cargo na Câmara a nível do privado, do empresarialismo, do empreendedorismo, do associativismo. Isso é uma coisa que nos diferencia. Eu fiz parte de associações, eu estou no mundo empresarial, além do meu escritório de advocacia. Eu estive como vice-provedor e advogado a trabalhar gratuitamente para a Santa Casa da Misericórdia de Melgaço durante 4 anos. E não conheço esta outra faceta desta preparação. Isso dirá pouco do que vai fazer e das suas ideias para Melgaço. Eu pedia que recentrássemos só porque não temos muito tempo. Muito bem. Saúde. Nós temos presentemente, e não é só Melgaço que tem, temos que fazer aqui esta nota, obras de reabilitação e ampliação no Centro de Saúde de Melgaço. Todos os concelhos do distrito têm, em função de financiamentos do PRR. Temos dito bastas vezes que não é suficiente reabilitar e ampliar espaços se não tivermos lá o capital humano que permita satisfazer aquilo que são as necessidades e as carências da população a este nível. E quando eu falo do capital humano, falo da parte administrativa, do front office, falo da parte da enfermagem, falo da parte dos médicos. É essencial descentralizar, por exemplo, as consultas de especialidades. Já está, de certa forma, a ser feito com algumas especialidades que estão a ser trazidas para Valença, permitindo que os melgacenses não tenham que fazer 200 km de ida e volta a Viana do Castelo. Temos que continuar a apostar na descentralização. Podemos promover, e o município pode criar uma sala que permita executar esta medida, promover a teleconsulta. Já há outros municípios que o estão a fazer. E temos uma medida muito forte, perfeitamente inovadora, e que vai de encontro àquilo que são as carências dos melgacenses a nível de saúde, que é o cartão de saúde municipal. Nós faremos, o dia 20 de setembro, um webinar, uma sessão de esclarecimento, onde poderemos informar as pessoas sobre esta medida em concreto, porque sabemos que o Partido Socialista procura destruir, dizendo que é inexequível, que custa milhões. A realidade, e não é preciso pesquisar muito, é que há municípios, lembro-me de Figueira de Castelo Rodrigo, de Nisa, outros, que já têm esta medida implementada há muitos anos e que funciona muito bem. E o que é o cartão de saúde municipal, muito resumidamente, para podermos avançar? É uma espécie de um seguro coletivo, não podemos dizer que é um seguro de saúde, porque irá abarcar pessoas com mais de 65 anos, e nós temos um problema de envelhecimento em Melgaço, mais de 50% da nossa população tem mais de 60 anos. São cerca de 3.800 pessoas, e permitirá, por exemplo, que haja um médico disponível no concelho para fazer consultas domiciliárias, em ambulatório. Permitirá ter também consultas de especialidades, e estamos a falar de dezenas de especialidades. E permitirá também que haja cobertura a nível de exames de diagnóstico. E isto é fundamental, porque nós temos, de facto... Contratualizado com os privados também? Obviamente, contratualizado com uma companhia de seguros. Muito bem. Para oferecer a todas as pessoas que sejam residentes em Melgaço, não necessariamente que tenham nascido em Melgaço, e que queiram ter disponível este cartão de saúde municipal. Muito bem. Basicamente é um seguro de saúde municipal. Já há vários municípios que, como disse, o praticam. Calculo que para o Partido Socialista o caminho seja outro. Pergunto... Antes de mais, só dizer, só um pequeno reparo ainda sobre a questão da habitação, dizer que os vereadores na Câmara Municipal votaram a favor e podiam votar, e é isso que deviam fazer, votar contra. Se não estavam a favor do projeto, votavam contra. É uma questão de posicionamento político. Era o que faltava. Votam em outras situações, porque é que não votam nessa? Não é? Portanto, acho que a justificação apresentada não faz qualquer sentido, nem convence ninguém. Saúde, por favor. Em relação à saúde, e antes de falar daquilo que é a nossa proposta, dizer que, em termos profissionais, nós temos, no Centro de Saúde, temos até ligeiramente acima daquilo que é o rácio, ok? Em termos de médicos, e, portanto, nós, naturalmente, porque já no passado aconteceu, e nós vamos pugnar para termos mais médicos se forem necessários, mais enfermeiros se forem necessários, mais administrativos se forem necessários, mas neste momento já estamos ligeiramente acima do rácio. Portanto, não é uma questão de falta de médicos. Do que sei, todos os melgacenses têm médico de família, e os que não têm é por opção, ok? Esta é a informação que eu tenho. Depois, a relação das consultas de especialidade, que referiu o candidato da AD, eu também já referi várias vezes. Foi no governo do Partido Socialista que se descentralizou de Viana para Valença e, portanto, há algumas especialidades que a população de Melgaço, de Monção e inclusive de Valença se pode dirigir a Valença, evitando de ir a Viana para ter acesso às mesmas.
Em relação ao cartão de saúde, esta medida já não é nova, já foi aqui apresentada noutras candidaturas da AD ou do PSD e, portanto, já mais ou menos todos conhecemos. Eu, sinceramente, não tive esse cuidado, mas gostava de saber quantos concelhos no país é que têm esse cartão de saúde. Porque realmente deve ser assim tão interessante para as pessoas. Mas, bom, eu estou aqui para falar do meu projeto, daquilo que é a minha proposta e, portanto, sobre isso dizer o seguinte. A saúde é uma das nossas prioridades e nós vamos elaborar um plano municipal de saúde. Isto está previsto na legislação, é um documento estratégico em que se identifica aquilo que são os recursos que nós temos e aquilo que nós precisamos de acordo com os nossos objetivos. E, portanto, vamos avançar de imediato, logo uma vez no poder, com este plano estratégico. Depois vamos também, ao mesmo tempo, exigir de imediato a reposição do horário do centro de saúde. O centro de saúde funcionava até às 24 horas, em Melgaço, e desde a pandemia que encerra às 20 horas. E, portanto, nós vamos exigir ao SAM que reponha o horário até às 24 horas. E isto parece uma questão de sumenos, mas não é. É uma questão importante e poderá ajudar até num outro desafio que nós temos, que é exigir a redução imediata do tempo de espera para as consultas, seja as consultas com o médico de família, sejam as consultas, a denominada consulta aberta. Precisamente, se nós tivermos um horário um bocadinho mais alargado, como tínhamos no passado, permitirá aos médicos atender mais, digamos, pessoas durante o dia e, entendemos nós, ajudar a reduzir o tempo de espera para acesso à consulta. Isto são as medidas imediatas, são completamente viáveis e fáceis, quer dizer, de concretização, digamos assim. Depois temos outras ambições. Desde logo, o regresso do serviço de atendimento permanente 24 horas por dia. É verdade que existem outros concelhos, estou-me a recordar, por exemplo, Valença, que é um dos concelhos que também tem essa luta, vamos dizer assim. Sim, mas a grande bandeira. Sim. Eu acho que no caso de Melgaço, nós devemos exigir isso. Seria uma discriminação positiva para o nosso território. Nós não nos podemos esquecer que nós estamos a 100 km do nosso hospital distrital. E mais, em algumas freguesias, para quem conhece o território, os ribeiros e tudo mais, estamos a falar de distâncias de 130 km, 140. E quanto tempo é que demoram a chegar ao hospital? É verdade que nós, no passado, quando deixámos de ter esse serviço de atendimento permanente, exigimos uma CIV e temos essa CIV e é fundamental e eu acho que ela deve continuar. Mas devemos, efetivamente, reivindicar, com base aquilo que seria uma discriminação positiva para o nosso território, pela distância que temos em relação ao hospital, por termos uma população envelhecida. Os médicos, os profissionais de saúde sabem perfeitamente do que eu estou a falar. Há dados, os dados, digamos, em termos do que é a caracterização da nossa população, também servem para isto. Temos que perceber a população que temos. Depois, o acesso, só mais duas notas, o acesso local a consultas das especialidades mais procuradas por malgacenses. Nós vamos tentar fazer isso no SNS, e estou a falar da oftalmologia, da ortopedia, da medicina interna, vamos tentar fazer com o SNS até às últimas. Se não conseguirmos, vamos procurar uma resposta em protocolo com o setor privado. E depois também, parece também uma questão menor, mas não é, que é a descentralização também da realização de análises e exames. Muitas vezes os melgacenses têm que se deslocar ao Hospital de Viana para fazer uma simples recolha de sangue e depois vêm os resultados, têm que ir lá outra vez em função daquele primeiro exame e, portanto, vamos também pugnar por isso. Muito bem. Há aqui um ligeiro desequilíbrio de tempos. Eu vou avançar para as declarações finais, mas com o José Albano Domingos a ter mais tempo para esta declaração do que o José Adriano Lima, precisamente por ter alguma ligeira desvantagem em termos de tempo. Força. Duas notas prévias para perguntar ao José Adriano se entende que nós estamos bem servidos a nível de saúde. O quadro de médicos do Centro de Saúde, que salvo o R7, tem estado invariavelmente por completar. Porque ninguém se fixa, porque há baixas, porque há licenças de maternidade. Não é normal, temos que concordar nisto, que em Melgaço esteja 3, 4 meses à espera de uma consulta. Isto é inadmissível. O SAP perdeu-se em 2008 no tempo em que o candidato pelo Partido Socialista, agora à Assembleia Municipal, era Presidente da Câmara. E agora vem-nos dizer, José Adriano, que vamos recuperar. Isto, na minha perspectiva, com todo o respeito, é pura demagogia. Nós sabemos que não é fácil recuperar. E daí que termos esta medida do cartão complementar ao Sistema Nacional de Saúde. O José Adriano fala-nos, apenas a última nota, num protocolo com o setor privado. O que é isto? Como se sedimenta? Como se concretiza? Como é que se vai estruturar? Estamos a falar também no seguro privado? Não conheço esta medida. Se o cartão de saúde municipal existe em poucos municípios, este protocolo com o setor privado existe em quais?
Relativamente a declarações finais, é para isso que esta parte serve. E agora com os tempos equilibrados? Apenas dizer que, de facto, são imensas as falhas do Partido Socialista ao longo dos anos no Governo Municipal. Estamos a falar da zona empresarial de Alvaredo, estamos a falar do loteamento de Alvaredo para a construção e arrendamento acessível, estamos a falar do Parque Termal do Peso, ao qual o PS nunca deu uma solução, estamos a falar do Centro de Estágios de Melgaço, onde a Câmara está a injetar, no espaço de um ano, 1 milhão de euros, estamos a falar da requalificação da Casa da Cultura, que já está inscrita em um orçamento há quase 10 anos e nunca aconteceu. Estamos a falar da requalificação do bairro Senhor da Graça, que nunca aconteceu e está prometida, já esteve prometida no final do mandato anterior. Estamos a falar da reabilitação das casas de fronteira, 3 ou 4 projetos que nunca foram executados. Estamos a falar, inclusive, do espelho de água em Castro Laboreiro, que redundou, neste momento, em nada. Os indicadores estão aí. Perda populacional, envelhecimento, perda do poder de compra. Somos o 23º concelho dos 24 do Minho com mais baixo poder de compra. Atrás de nós só temos Taurico de Basto. O preço por metro quadrado, somos o 14º concelho do país em que o preço por metro quadrado é mais baixo. Isto é positivo? Não. Nem é positivo para o proprietário, que quer colocar os seus imóveis no mercado, nem é positivo para o concelho, porque é uma falta de atratividade associada a este metro quadrado. Temos quase 26 milhões de euros de passivo. Somos o 2º concelho do país que mais tarda a pagar aos seus fornecedores. Os indicadores estão aqui e nós só estamos aqui neste processo porque temos uma solução. Temos um candidato que lidera uma equipa com competências, com provas dadas na área do privado, a nível de direito, de economia, de gestão, da banca, área social, saúde, venda a retalho. E, portanto, temos também um projeto e um programa que será apresentado a seu tempo, com dezenas, cerca de 80 medidas para propor, para levar avante aquilo que é a nossa visão do território e vamos implementá-lo. E eu peço que os melgacenses estejam atentos por uma razão muito simples. Seguramente que a solução de Melgaço não passa pelas pessoas que ocupam o poder há 43 anos. Muito bem. Não é com esta candidatura ligada ao passado que nós vamos reverter este processo de mudança e penso que as pessoas serão inteligentes e conscientes no dia 12 de outubro, no momento da votação, pelo que apelo ao sim, à mudança e, obviamente, contando com todos os melgacenses. José Adriano Lima, já percebeu que tem algum tempo para a declaração final, força. Muito bem, 3 esclarecimentos que me parecem fundamentais para esclarecer a opinião dos melgacenses. Primeiro, dizer que, em relação ao corpo de médicos do nosso centro de saúde, não são 7, são 6, para a informação do candidato da AD, está ligeiramente, como eu disse, acima do rácio, mas é fundamental e nós devíamos pugnar precisamente por ter mais para melhorar a nossa resposta. Temos um minuto. Só depois dizer o seguinte, que referiu-se que o candidato à Assembleia estava na liderança da Câmara Municipal quando nós deixámos de ter o serviço de atendimento permanente. É verdade. E já agora todos sabem, em Melgaço, que nós só temos a SUB em Monção, o que leva a que os de Valença tenham que vir a Monção antes de ir para o Hospital de Viana do Castelo, por causa de Melgaço. Depois, Melgaço também tem uma CIB. Porquê? Precisamente porque foram exigências na altura do Presidente da Câmara da época para dar resposta à nossa comunidade. Depois dizer que o candidato AD disse que a Câmara Municipal tinha um passivo de 26 milhões de euros, isto é falso, rotundamente falso. Se isto fosse verdade, a Câmara já tinha que ser intervencionada em termos financeiros. Toda a gente sabe, isto são regras que estão previstas na lei. Portanto, o endividamento máximo de uma autarquia local é a receita corrente, a média da receita corrente dos últimos 3 anos. E no caso de Melgaço estamos a falar de 19 milhões de euros, não chegam a 20 milhões de euros. Portanto, se o passivo, se a dívida fossem os 26 milhões de euros, nós já tínhamos sido intervencionados e, portanto, o Fundo de Apoio Municipal já estava, digamos, a gerir a nossa autarquia. Portanto, isso é completamente temos mesmo falso. De terminar, portanto, peço que conclua. Como apelo final, dirijo-me naturalmente aos melgacenses, caras e caros melgacenses, no próximo dia 12 de outubro só temos uma opção de futuro. É a força de Melgaço, é a força do futuro. Conto convosco. Muito bem, muito obrigado José Adriano Lima e José Albano Domingos pela presença e por este debate que foi, creio eu, esclarecedor para a população de Melgaço e conta assim, mantenha-se connosco, vamos continuar este autêntico périplo por todo o território continental para ajudá-lo a esclarecer-se sobre as autárquicas de 2025. Obrigado.